Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knight e, para alegria de vocês, eu vou falar de Alexei Popyrin, porque ele avançou a terceira rodada de Roland Garros, vencendo o Alejandro Tabilo por 3-0. Me impressionou esse placar. Eu imaginava que seria um jogo mais duro, mais difícil, porque o Tabilo é bom jogador de saibro. Mas a verdade é que tenista chileno, né? Esse não pode ir bem em Roma, que faz mal a carreira, né? Aconteceu com o Tabilo ano passado e acontece agora também. Aconteceu pro Nicolas Jarry, né? Tipo, e assim, o nível dele caiu bastante, né? Ele tava lá beirando para entrar dentro do top 20, nesse momento o Tabilo tá quase saindo do top 60, né? Aquele negócio que quem já viu aquele filme Snatch, Porcos e Diamantes, né? Tem uma hora lá que o cara, né, tipo assim, alguma declaração a falar, né? Não vai à Inglaterra, né? O tenista chileno não jogue bem em Roma, porque é impressionante, dois tenistas que estavam jogando muito tênis, que estavam sendo muito elogiados, porque assim, eles jogam bem no saibro, batendo reto na bola, né? Jogando um tênis mais agressivo, e um tênis que teoricamente tende a ter mais encaixe nas outras superfícies. Não é à toa, o Jarry já foi bem em Wimbledon em algumas oportunidades, né? E ele conseguiu jogar bem quadraduras em outras. Então assim, o tênis deles, teoricamente, é para ser bem dinâmico, e não é aquele negócio tão talhado pro saibro assim. E eles já conseguiram as vitórias legais, só que caíram o nível, e hoje a gente vê uma coisa que é interessante falar, né? Tipo, é um cara que bate reto na bola, mas não conseguiu ser agressivo, ao mesmo tempo que não conseguiu ser muito sólido. E aí é aquele negócio, você não fica no meio do caminho, a pior coisa que tem, né? Tipo, você não é lá nem cá, né? E o Alexei Popyrin hoje sacou muito bem, né? Já tinha assim, a primeira rodada contra o Nishioka, né? É aquele negócio, tinha o potencial de ser perigoso pelo aspecto de que, assim, ele perdeu para o Cameron Norrie lá em Genebra, num jogo que, assim, a solidez dele foi testada e, assim, começou bem, mas depois falhou miseravelmente. O segundo set do Popyrin foi bem ruim, apesar de ter sido um 6-4, ele só ganhou um ponto no saque do Norrie. Então, ele precisava mostrar coisas melhores nessa questão do jogo de fundo de quadra. Óbvio, né? O Norrie jogando muito bem, né? Ele é diferente, eu acho ele melhor de fundo de quadra do que um Tabilo ou Nishioka, mas não deixa de ser um teste, tenistas que vão exigir bastante desse jogo, e é aquele negócio, né? Tipo, o saibro não pode ser apenas no saque, o australiano saca muito bem, mas ele tem que jogar no fundo, ele tem que ter recurso no fundo, e ele jogou bem, né? Tipo, nada que também seja estratosférico, né? Tipo, nível de top 10, esse tipo de coisa, né? Ou o nível que ele apresentou lá em Montreal no ano passado, mas ele fez o trabalho dele e o forehand dele, assim, foi algo que me impressionou bastante nesse jogo, porque é aquele negócio, né? Usou bem a ferramenta, usou bem as janelas para o ataque, soube machucar o Tabilo. E eu acho que ele teve um senso de entender que o Tabilo não estava conseguindo se impor no fundo de quadra, e ele não precisou jogar de maneira exagerada, né? Ele jogou da maneira que estava, assim, sendo efetiva, evitou erros não forçados, e acho que teve uma performance de devolução bem acima da média que ele costuma produzir. E na terceira rodada, se não me engano, ele garante pelo menos 100 pontos no ranking. E 100 pontos no ranking é uma maravilha, ainda mais para quem está numa situação tipo assim, ele pode até, inclusive, terminar esse torneio com o melhor ranking da carreira dele, 20 do mundo, 21 no momento, né? Mas ele é apenas o 57, acho que na corrida para Turim. Não é um ranking legal, assim, ele está sustentando lá em cima, porque ele tem 1000 pontos defendendo lá em Montreal, e assim, ele tem campanhas que não são fáceis de se defender, por exemplo, oitavas de final do US Open, e lembrando, né, se o ranking dele cai, ele já pode enfrentar uma cabeça de chave logo na primeira, segunda rodada, e aí pode ser mais um tombo no ranking. Então assim, ele tem muita coisa para defender em termos de pontos no ranking, e ele obviamente tem que construir algo sólido nessa parte do ano, né, porque assim, se ele conseguir ir longe nesse torneio, ele pode salvar parte dos pontos que ele vai ter que defender em Montreal. Então, assim, é difícil acreditar que ele vai defender o título de Masters 1000, mas o melhor que ele pode fazer agora é ir longe nos torneios, é conseguir campanhas sólidas, e aquele negócio. Quanto mais você conseguir ir longe nos torneios regularmente, mais você protege o seu ranking de títulos que você tem que defender. E agora, nessa gira de saibro, não acho que ele fez lá a melhor dos mundos até agora, mas pelo menos ele conseguiu algumas campanhas mais positivas, alguns resultados melhores, e agora ele está na terceira rodada de Roland Garros, podendo enfrentar novamente Casper Ruud, e esse jogo tende a ser muito interessante, né? É óbvio, o Ruud tem ganhado no Borges, acredito que ele vá fazer isso, né? Mas a questão é, o Ruud é diferente do Cameron Norrie, né? O Norrie joga ele mais reto, ele joga a bola mais baixa, né? E isso acaba incomodando um pouco mais o australiano, mas o Ruud joga mais alto as bolas, e aí
é onde o Popyrin gosta de jogar mais ofensivo, jogar mais agressivo. E esse é um jogo que vai ter, assim, pressão para cima do norueguês, no aspecto de que ele vai enfrentar alguém que saca muito bem, que faz algo que ele realmente não é lá muito fã de, sim, jogar bolas mais agressivas, de várias vezes deixar ele um pouco mais acuado em quadra. Então, assim, é aquele negócio, a solidez do Ruud, ela incomoda até certo ponto, mas se ele vai, por exemplo, para o caminho que foi em Monte Carlo, de exagerar com o forehand e acabar cometendo tantos erros não forçados como ele fez, aí é uma situação que fica bem curiosa, até porque, assim, a bola do Popyrin com o forehand, ela é pesada, né, ele consegue colocar uma boa quantidade de giro, e aí como o Ruud só bate com giro na bola, ele até falando na coletiva dessa questão, né, que o jogo dele às vezes tem spin demais, né, ele tem mais dificuldade de calcular todas as variáveis de um topspin agressivo, né, de profundidade, velocidade, a altura do kick, né, o direcionamento. Então, é aquele negócio, é um jogo que para mim me surpreendeu quanto o Ruud ficou desconfortável em quadra, né? E esse jogo é interessante assim, porque se o Ruud perde aí, ele dá uma queda no ranking que é bem problemática, ele defende uma semifinal de Roland Garros, né? E assim, pro Popyrin ele é o franco atirador, né? E eu acho que assim, quando ele joga como franco atirador, ele tende a ser mais perigoso do que o cara que tá ali jogando com muita responsabilidade, né? Eu acho que aí quando ele joga com muita responsabilidade, né, ele acaba jogando muito mais preso e o jogo não flui tanto. Então, lá em Monte Carlo ele foi o franco atirador e me surpreendeu com aquele jogo. Óbvio que o Ruud também vacilou, teve as chances para ganhar e não aproveitou, mas vamos ver o que acontece agora, se essa partida vai para a terceira rodada, porque assim, é um jogo que tende a ser um teste maior para o norueguês. Ainda mais assim, ele foi bem lá no torneio de Madrid, conquistando o título, mas em Roma ele teve um baque bem duro. Aquele 6-0, 6-1 não é um resultado legal, não é um resultado que eu acho que ele deveria sair dando risada, ele devia estar muito frustrado com o que aconteceu ali. E eu acho assim, o Ruud tem muitas qualidades, mas ele também tem problemas, e um dos problemas dele ele deixa muitos adversários jogarem confortável e de maneira muito ofensiva. E quando o cara se sente confortável fazendo isso, ele pode se complicar mais do que deveria, como aconteceu em Monte Carlo e como acontece na maior parte dos torneios de quadradura. Então, a ver o que vai acontecer nessa possível terceira rodada, onde podemos ter um jogo bacana, até porque o jogo de Monte Carlo foi legal. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.